E aí pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. Depois de uma cacetada de vídeos só postando backup de outros canais. Eu tenho uns 10, 11 GB de coisa ali na minha pasta no desktop. Tem quase uns 11 GB, 10 GB lá, de um monte de coisa que eu baixei. Principalmente do Desconhecido, então podem esperar um monte de coisa do Desconhecido. E principalmente de umas coisas bem legais que eu encontrei lá na Migtal TV. Então vamos nessa, né? O vídeo de hoje será sobre aquele ditado que, se não me engano, ou é chinês ou é japonês, asiático, ditado asiático, que diz que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis criam homens fortes. É um ciclo. E, bem, a gente vê que isso é bem verdade, né? E que principalmente estamos vivendo na época dos homens fracos. Porque se tem uma coisa que eu tenho na minha cabeça se você quer destruir uma sociedade, não precisa tornar a prostituição, a erotização e os cacete A4 aqui e ali normal nela. Não precisa disso. Basta você deixar os fracos no poder e os fortes submetidos a eles. Fez isso e já acabou. Se segue a destruição. Porque muitos têm a errônea ideia de dizer que a depravação é a consequência final da destruição de uma sociedade. Olha, tecnicamente não, porque na verdade grandiosa parte das sociedades acabaram muito mais por guerras, intrigas internas ou por desastres naturais. Tipo, certas civilizações americanas, elas já estavam mortas antes do Homem Branco chegar. Impérios como o babilônico acabaram não por depravação ou outras coisas, mas sim por guerra. Acabou por guerra, subiu e desceu na guerra. Porque a religião era forte, as coisas eram fortes lá, mas eles acabaram na guerra. É o princípio natural de subir e descer. Não é como um certo idiota fala por aí. Mas a gente tem que entender que, mesmo nisso, sempre se tem um ciclo. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E, às vezes, eu penso que, uns dizem que, as seres de luz sempre saem ganhando. Mas eu penso assim, não. Porque quando uma sociedade cai, elas perdem todo o poder que elas têm que voltar pra plantação. Tem um vídeo que fala, do porquê as sociedades modernas odeiam os homens. Lá ele dá uma bela dissertada sobre isso e eu concordo na maioria das vezes. A única coisa que eu não concordo é ele ainda bater na mesma tecla de dizer que a sociedade sempre é e sempre foi ginocêntrica. O que eu digo? Isso é jogar todo o progresso evolutivo da humanidade no lixo. A sociedade sobe, desce, sobe, desce. Ela tem ciclos em espiral. A gente pensa que, a sociedade é em ciclos? Não. A sociedade é em linha? Também não. É um sobe e desce? Também não. Ela é em espiral. E dependendo do ângulo que você vê, você vai ver uma coisa diferente. Mas se você vê do ângulo certo, é em espiral. Porque ou só é uma espiral descendente ou ascendente. E uma coisa que eu vi recentemente, que eu tava vendo aqui no Twitter da bolha, foi o cara que ele tweetou um caso interessante. Um caso que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. Eu vou ler aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente perto do ano de 1945, um menino japonês ficou em frente a uma pira funerária e esperou a sua vez de cremar seu irmão mais novo que estava morto. A pessoa que tirou essa foto disse, em uma entrevista, que o menino estava mordendo os lábios com tanta força para não chorar, que o sangue estava pingando no canto da sua boca.
Foi então que o guarda lhe pediu o corpo e disse: "Dê-me a carga que você está carregando nas costas." E o garoto respondeu: "Ele não é pesado, ele é meu irmão." Ele entregou o corpo, virou-se e saiu. E até hoje, ele é símbolo de força. Como muito bem sabem, decisões de idiotas no poder geraram guerras. E principalmente decisão de pessoas soberbas. Porque o idiota é soberbo, quase sempre é assim. Um dos sintomas de idiotice é você ser soberbo. E isso gerou guerras, más decisões, intrigas, diferenças ideológicas e blá 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 blá. E é nesses momentos que o homem é exaltado. Porque é necessário. Quem vai lutar a guerra? As senhoritas não vão. Pouquíssimas são as que querem isso. Mas por que os tempos difíceis geram homens fortes? Simples, a resposta é simples. Não é porque induz a força. Não. É porque todos os fracos morrem sem pena alguma e só os fortes sobrevivem. É assim que é a vida. É triste? É um preço caro? É. Mas é assim que a espiral das coisas funciona. Não tem o que fazer. E também marca fins e recomeços e até começo de novas sociedades, ou de antigas. E nisso um dos meus companheiros ele retuitou: "Isso é um exemplo de força, mas morreu a geração dos leões, hoje só temos gatinhos." E eu pensei, não se preocupa não, quando o caldo entornar, o negócio desandar, volta tudo pro lugar. O Femimimi, ele só vai perdurar enquanto ele estiver dando poder pros idiotas. Porque no dia em que esse poder sumir, ou o mundo estiver mais preocupado em não ser explodido, elas não vão ter outra escolha a não ser aceitar tudo, né? Porque na guerra e nessas paradas, os assistencialismos somem. Os privilégios somem. As mamatas também somem, porque o Estado vai estar muito mais preocupado em continuar existindo do que dar poder a elas. Elas vão tentar fazer protesto, essas coisas e tal, mas o Estado vai estar pouco se lixando. Às vezes, até mesmo o Estado acaba. O Estado acaba. O Estado não é imortal. Uma hora ele acaba. E pelo que a gente tá vendo, a gente tá indo por um declínio e por um colapso populacional e social aos moldes da queda do Império Romano. Tudo que precisa é um empurrãozinho, um sopro para tudo desandar. E lembre-se, se eles tentarem te mandar pra lá, diga não, é melhor ir pra cadeia do que lutar por essa merda de país. Porque isso não é a nossa pátria. A pátria está em nosso coração, é onde nós estamos e o lugar que amamos. A minha pátria é minha família. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu avô, minha avó, meus amigos, meus ideais. Isso é minha pátria, não isso aí. É assim que as coisas funcionam. E é assim que as coisas vão seguir. Aqui é o Caminha Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!